Se você trouxe a sua Bíblia, abra em Jeremias, capítulo 2. Jeremias, capítulo 2. O tema da mensagem de hoje é Cuidado com as cisternas furadas. Jeremias, capítulo 2. Eu vou ler na linguagem de hoje. Diz assim a minha versão: O Senhor Deus disse: Assim eu vou novamente fazer uma acusação contra o meu povo. Vou apresentar a minha causa contra vocês e os seus descendentes. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Vão até a linha de Chipre, no oeste, e vejam. Mandem alguém para Quedar, no leste. E prestem bastante atenção, pois uma coisa como esta nunca aconteceu antes. Numa outra nação, trocou os seus deuses, nenhuma outra nação trocou os seus deuses por outros, que nem eram deuses de verdade. Mas o meu povo me trocou a mim, o seu Deus glorioso, por deuses que não podem ajudá-los. Por isso, eu, o Senhor, vou mandar que o céu trema de horror e que fique cheio de pavor e espanto. O meu povo cometeu 2 pecados. Eles abandonaram a mim, a fonte de água fresca, e cavaram cisternas rachadas, que deixam vazar a água da chuva. Pai, muito obrigado, Deus. Como eu sou grato, Pai, por esse ministério e pela oportunidade que temos de, nesta noite, compartilharmos a Sua palavra. Sua palavra que foi lida, Deus. E o desejo do meu coração é que agora, enquanto a gente vai falar sobre ela, ministrar a sua palavra, ela permaneça sendo a sua palavra, viva, real, eficaz. Então, Deus, que o teu Espírito Santo tenha liberdade para passear e ministrar em nossos corações, bem como aplicar em nossas vidas a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Jeremias 2. Eu não falei, né? Agora eu já li, gente. Do 9 a 13. Desculpa. É, né? Que bom que vocês sentiram falta disso. Aí, você viu? Quer conferir se está escrito isso mesmo que eu li? Jeremias 2, do 9 a 13. Me perdoe, gente. É a emoção de estar com vocês novamente. Até me perdi aqui. Olha, garanto que sábado que vem isso não vai acontecer, tá bom? Você só vai saber se você vir. É só para ver, né? Como viu, eu não estava ligado, né? Jeremias foi comissionado ao ministério muito jovem. E durante 40 anos, ele profetizou a Judá e as nações gentílicas. Diz a história, a Bíblia não mostra em lugar nenhum isso. E também a história vai dizer que Jeremias não se casou. Ele nunca teve filhos. E que ele teve a oportunidade de profetizar, de viver durante 5 reinados em toda a sua vida. Dentre eles, ele viveu no reinado de Josias, ocasião em que houve um pequeno avivamento, de pouca duração. Também viveu durante o reinado de Zedequias, que apesar de gostar muito de ouvir as palavras do profeta, não vivia nada do que ele falava. E também viveu durante o reinado de Jeoaquim, que desprezava as suas palavras, e esse, por algumas vezes, o tentou eliminar, tentou matar ele. E o fato dele não ter tido família, não ter constituído família, fez com que ele tivesse mais chance, mais condições de se dedicar ao povo, concentrado em transmitir as mensagens que Deus falava ao coração dele. E é muito bonito a gente ver a história dele, que por mais que ele tivesse situações difíceis, ele sempre tentava fazer com amor, cuidando das pessoas, tentando fazer com que as pessoas reconhecessem a verdade que ele estava falando. Mas em muitos casos, tudo o que ele fazia se voltava contra ele. Ele era acusado por falsas acusações e por várias vezes teve amargas perseguições atrás dele, um ódio mortal pela pessoa de Jeremias.
O povo de Judá estava afastando-se de Deus. E então Deus falou assim: Jeremias, vai até lá. Ministra essa palavra a este povo. Porque não era o desejo de Deus que aquele povo se perdesse. Então vai lá. Ensina, mostra. Fala para aquele povo que eles precisam voltar para a fonte de água limpa. Fonte de água pura, que era o próprio Deus. Por 40 anos, Jeremias denunciou o pecado daquele povo e os chamou, os convidou ao arrependimento. Mas sofreu muitas privações por conta disso. E a palavra vai dizer que ele foi lançado na prisão por algumas vezes, que ele foi levado forçadamente para o Egito, que ele foi rejeitado pelos seus vizinhos, pelas pessoas que estavam à sua volta, que ele foi rejeitado pela sua família de sangue e que ele foi rejeitado por alguns reis. Mas a história é linda e vai dizer que Jeremias era sensível à voz de Deus. E ele era sensível por um único detalhe. Deus falava e ele fazia. E eu já falei isso algumas vezes aqui. Deus falava com ele, fosse fácil ou fosse difícil, ele fazia. Deus falava com ele, fosse agradável ou fosse jocoso, ele fazia. E isso fazia com que o ouvido espiritual de Jeremias permanecesse aberto, permanecesse atento. E isso fazia com que a sensibilidade dele em perceber que era a voz de Deus permanecesse forte. Será que nós estamos ouvindo a voz de Deus? Será que nós ouvimos com constância a voz de Deus? Se você ouve, você tem o desejo de querer continuar ouvindo? Se você não ouve mais, você quer voltar a ouvir? A história de Jeremias me ensina algo lindo. Obedecer a palavra me faz permanecer ouvindo a voz de Deus. Obedeça quando você ouvir. Quando a palavra de Deus falar ao seu coração, não deixe para depois. Não protele. Obedeça. Faça. Seja simples ou complicado. Seja bonito ou feio. Se você conhece a história de Jeremias, você sabe que é isso. Às vezes não era bonito andar com uma canga de madeira no lombo, mas ele fazia. E outras tantas coisas que ele obedeceu. Obedecer ainda é a melhor forma de prevenir desastres na nossa vida e na nossa história. Grava essa frase. Obedecer a palavra de Deus, obedecer a voz de Deus, ainda é a melhor forma de prevenir os desastres na nossa vida e na nossa história. E o texto fala de cisternas. Cisternas, então, eram lugares cavados, uma espécie de reservatório que eles usavam justamente para guardar águas. Vai dizer que a grande maioria das cisternas eram cavadas nas rochas, buracos feitos nas rochas, tinham uma determinada tampa, algo que pudesse proteger das grandes sujeiras, e tinha uma finalidade: guardar a água que escorria das chuvas. Porém, não era só a água da chuva que vinha, também vinham pequenos insetos, talvez até algumas larvas, dependendo do lugar onde era, pó, resto de terra, talvez o próprio farelo da pedra que ficou em torno, também ia parar tudo dentro dessa cisterna. E é importante a gente saber que existiam, então, nessa época, onde a palavra está sendo pregada, e como sempre, Deus ele sempre usa daquilo que é comum para que nós possamos entender. Então ele está falando para um povo que entendia para que funcionava uma cisterna, como e em quais momentos deveria se usar aquele reservatório, aquela água que estava ali, naquele lugar. Então existiam naquele momento 3 fontes de água na Palestina. A primeira era a melhor. A fonte era água corrente, que fluía de uma nascente, que eles mesmos chamavam de água viva. Você vê como Deus sabia que eles iam entender quando fizesse a comparação?
Essa era a melhor água que tinha para eles. A melhor. A primeira opção, quer tomar uma água? Era essa água que vinha na cabeça deles. A água viva. A água que vinha de uma nascente. E a água nunca acabava. Mas tinha uma segunda opção, que eram então os poços. Muito parecidos com os poços artesianos que temos hoje. Que era água para o consumo diário. E a terceira opção eram as cisternas, que eram então buracos feitos nas rochas para recolher as águas da chuva. E como eu disse, mas que também não eram só as águas que entravam naquele buraco. Portanto, das três, seria nitidamente a pior opção. Entre a água pura, entre a água do consumo diário e a água que talvez estivesse contaminada, mas que certamente se esgotaria muito rápido, porque era uma água que só estava ali nos tempos de chuva. Porém, uma cisterna rachada, uma cisterna furada, traz ainda outros problemas. Aquilo que está ali dentro apodrece. E ela começa a causar dano à pessoa que dali tira o seu líquido. E por mais que a pessoa insista, e se não chove, para que a água seja reposta, daqui a pouco a pessoa não está tirando somente a água, ela está tirando o lodo, a sujeira que está no fundo, e talvez os pequenos insetos. Naturalmente, isso não faz bem. E a história também vai dizer que uma cisterna furada, além de ter estes problemas, secar a água e não ter a finalidade pela qual ela foi feita, em algumas passagens da Bíblia, vai dizer que uma cisterna seca, ou seja, uma cisterna furada, uma cisterna rachada, poderia muito bem ser usada como uma prisão, como um lugar de detenção. José foi preso numa cisterna. Jeremias foi preso numa cisterna. Quando a cisterna não cumpre o seu papel, ela pode também se tornar uma prisão. E aí a gente está falando agora de forma espiritual. Onde nós estamos buscando a água para a nossa vida? O que tem saciado a nossa sede? Jesus vai dizer que aquele que bebe da água que ele dá, jamais terá sede. Jamais terá sede. Do contrário, aquele que então passa a deixar de tomar da água que ele dá e passa a usufruir das suas próprias cisternas, porque não consegue esperar aquilo que é promessa de Deus, a água da cisterna vai se acabando, das cisternas que nós construímos. Ela vai se esgotando. E quando se esgota, a gente, sem recursos, acaba tirando tudo que está lá, até a sujeira. E muitas vezes nos tornamos reféns, prisioneiros dentro das nossas próprias cisternas. Quando nós deixamos o manancial de águas vivas, que foi o que Deus falou, o meu povo cometeu 2 pecados. Se afastou do manancial de águas vivas. Se afastaram de Deus. E o segundo, se afastando de Deus, cavaram suas próprias alternativas para substituir Deus em suas vidas. Cavaram cisternas rachadas, criando formas absurdas de substituir a pessoa de Deus no seu próprio coração. 2 perguntas para a gente pensar. O que você pensa quando ouve alguém culpando a Deus por sua vida e por causa disso resolve criar outra vida? Ah, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus não fez isso. Então eu vou para cá. O que passa na sua cabeça quando você vê alguém fazendo isso? Ou, quando alguém, por culpar a Deus, por todas as coisas de errado que aconteceram ou acontecem na sua vida, resolve então se afastar de Deus para viver melhor. Culpando Deus dos erros cometidos ao longo da vida. Resolve então virar as costas para Deus. Não, pode deixar, eu mesmo vou construir algo para mim. Deus não me dá nada. Eu não sei se você já ouviu isso de alguém.
Eu já ouvi. E é triste quando a gente ouve isso. Culpando a Deus e virando as costas para Deus. A essa prática nós chamamos de irracionalidade. Nós chamamos de loucura. Ao invés, então, de aproveitar as águas abundantes que vêm do Senhor, vira-se as costas para Ele. E busca com suas próprias estratégias, forças, algo que, ao seu ver, seja melhor. E aí chega no pensamento que o povo estava tendo nesse tempo. O povo pensava da seguinte forma: o nosso Deus é muito exigente. Era o pensamento do povo. Queremos uma religião que nos custe menos, que nos dê mais liberdade, que não nos cobre tanto. Queremos ser livres como outros povos para fazer conforme a nossa própria vontade, sem nos sentirmos feridos nas nossas consciências. Veja só, este era o pensamento do povo. E por isso Deus levanta Jeremias e fala: Jeremias, vai até lá. Vai até lá e diga para o povo que eles estão cometendo 2 pecados. Eles viraram as costas para mim e estão procurando outras formas de viver. Diga para eles que isso não é possível. Diga para eles que os deuses que eles estão procurando, trazendo para a vida deles, são deuses que não podem fazer nada por eles. É isso que diz o texto. Que você não acompanhou porque eu não falei onde estava. É isso que diz esse texto. E é isso que Deus ainda fala para nós hoje. Será que perto da gente existem pessoas que estão também buscando dessa forma? Cavando suas próprias cisternas para se alimentar daquilo que elas mesmas podem produzir, virando as costas para aquele que pode saciar a sede até o último momento da vida. Saciar sua sede espiritual. Saciar a vontade que você tem de achar, de te descobrir, se redescobrir, te mostrar o caminho, te mostrar a direção. Cisternas rachadas. Cisterna rachada é a maneira humana de tentar satisfazer a sua própria necessidade, inclusive espiritual. Cisternas rachadas são as formas que nós encontramos de saciar aquilo que nós queremos e que por alguma razão Deus não nos dá. Você já parou para perguntar para Deus por que Ele ainda não deu? A palavra de Deus vai dizer que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E se nós não entendemos isso, talvez a gente tenha dificuldade de entender o porquê as respostas não acontecem. Mas a palavra de Deus também diz que todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Você viu que, você que conhece, a Fabinha não estava aqui. Foi representada pela Denise, pelo Fábio e pelo Rafa. E pelo Rafa. A gente estava organizando o último culto dos jovens adultos, aquele culto bonito, cheio de mesa que a gente fez aqui, festivo, todo mundo colorido. O Emerson estava ridículo, todo amarelo. Foi um culto especial, estou brincando. Foi um culto especial. E a Fabinha sonhou com aquele culto. Sonhou com aquele culto. E ela viria mais cedo no sábado para arrumar todas as coisas, coordenar a turma. Na sexta-feira à noite ela machucou o joelho. Caiu, machucou feio o joelho. Chegou no final do culto, você que estava aqui viu, ela chegou de muleta e tal. E nós estávamos orando com ela para que não fosse tão grave aquilo que aconteceu. E essa semana tivemos uma reunião, olha, vamos fazer o culto de abertura e tal. E a Fabinha sonhando de novo, estava na reunião com a gente. E ontem ela foi no médico, e o médico internou a Fabinha porque o joelho dela estava ruim demais. Então, se você puder, ore pela Fábia. Fábia precisa muito das nossas orações. Está nesse momento, sozinha no hospital. Ela queria muito estar aqui com a gente, mas ela teve que internar para tratar algo muito sério no joelho dela. Então, ore pela Fabinha. Mas era o desejo dela de estar aqui. Nós sonhamos, nós planejamos. Ela estava responsável por coisas que aconteceram no culto. Mas Deus tinha outro plano para ela. Contando um exemplo como esse, você deve lembrar outros 50 na sua história, que deveria ter acontecido de um jeito e aconteceu de outro.
Sabe, quando nós estamos atentos àquilo que Deus quer ministrar na nossa vida e àquilo que Ele está ministrando, nós conseguimos enxergar as bênçãos do Senhor até nos momentos difíceis. Até nos momentos difíceis. Hoje de manhã eu estava celebrando um casamento. E eu fui para casa pensando numa frase que eu ministrei lá no casamento. Existe um texto na Bíblia que diz que nem as muitas águas podem apagar o amor. E quando eu estava ministrando para o casal, eu falei assim, olha, em algum momento da vida podem vir enxurradas de água sobre vocês. Mas se vocês permanecerem juntos, fiéis um ao outro, até os momentos difíceis, lhes ensinarão coisas boas. Sabe, na nossa vida, todos os dias acontecem coisas que podem nos ensinar coisas. Depende muito de como está o nosso coração. Depende muito de como está o nosso relacionamento com Deus. Depende muito do quanto você quer aprender, até nos momentos difíceis. A vida não é feita só de circunstâncias boas. E eu estou falando para gente que sabe muito bem o que isso significa. Aprenda a viver também nos momentos difíceis. Aliás, eu acho que olhando para trás da minha história, os grandes ensinamentos da minha vida foram tirados dos momentos mais difíceis. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Traga essa palavra para a sua vida. O mundo tem apresentado doutrinas, ou seja, ensinamentos, que são capazes de levantar gente 1 zilhão de vezes mais inteligente do que a gente. 1 zilhão de vezes. Mas que estão somente dispostas a viver segundo os seus próprios desejos, segundo suas próprias ambições. E 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, vai dizer exatamente isso. Pessoas dispostas a manipular as outras. Pessoas dispostas a fazer com que eu e você tiremos os nossos olhos de Deus e foquemos então nas nossas cisternas. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 14, vai dizer que a busca desenfreada pelo prazer são as coisas que estão no mundo. A gente tem visto aí muito sincretismo religioso que confunde a cabeça das pessoas, confunde a nossa cabeça, que condena um pouco de tudo, mas que traz uma religião de certa forma interessante. E aí a gente se depara com tanto absurdo. E eu não vou aqui relatar as coisas que a gente ouve, que a gente vê, as coisas que chegam até nós. Mas como mundo afora tem sido pregado algo que é tão banal. Tão banal. Essa semana, conversando com uma pessoa, disse que alguém falou para ele assim, não, Vaguinho, não precisa mais se arrepender. Isso era para os discípulos. Quando João Batista disse aquilo, era para aquele momento. Agora nós estamos vivendo outro momento. Eu falei, tá, querido, então vai estudar a Bíblia. Vai estudar a Bíblia. É uma boa ideia, mas é demoníaca. Não vem de Deus. Se você vive assim, arrependa-se. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados e alinhar a nossa vida a Deus, sim. Ainda que o mundo pregue que isso não seja possível ou necessário, é necessário. É necessário. Precisa haver arrependimento verdadeiro. Caso contrário, nós não veremos a Deus. Porque o arrependimento leva à santidade. Sem ela, não há lugar para você no céu. Cisternas furadas falam da constante inversão de valores. O que era pecado já não é mais. O que antes prejudicava, agora parece até fazer bem. É isso que tem sido falado por muita gente, mas isso é mentira. Ao preferir as cisternas rachadas, o povo se alimenta do pó, ao invés de se alimentar da água da fonte. Quem troca o Senhor por outras fontes, diz a palavra, logo morre de sede, logo seca.
E vemos muita gente por aí, por inverter os valores, secos. Secos, secos. E Oséias vai dizer que muito disso é por falta do conhecimento. O meu povo não quer saber de mim, por isso está sendo destruído. O povo peca por falta de conhecimento da palavra de Deus. Muita gente está preferindo buscar as alternativas falsas, as alternativas furadas, ao invés de buscar no Senhor. E a minha palavra nessa noite para você é: não desista de buscar na fonte. Não desista de buscar na fonte. Ainda que as respostas não estão vindo, ou não tenham vindo da maneira que você gostaria, da maneira que você esperava, ou no momento que você acha que precisa, não desista. Não desista. Não desista de buscar a água na fonte preciosa, que é Jesus. Amém? Não se permitam viver longe. Ao contrário, se permitam ir além. Se permitam ir além. Se permitam ir além. Desde o ano passado, o Senhor tem ministrado no meu coração a questão de profundidade, a questão de imergir, a questão de ir e aproveitar a presença do Senhor. Sair do raso. Sabe o que é isso? Sair do raso. Mas viver o sobrenatural de Deus. Permitir-se transbordar daquilo que vem do Senhor. Porque com muita facilidade, as coisas do mundo entram no nosso coração. E com mais facilidade ainda, uma vez que entrou, ela pode transbordar. E ao invés de levarmos palavra de vida, palavra de salvação, sermos bênção, passamos a ser maldição. Porque carregamos aquilo que o mundo derrama, despeja sobre as nossas vidas. Tomem cuidado com isso. Além de tudo, cavar cisternas, cavar, vai gerar uma fadiga violenta, um cansaço. Eu já trabalhei de jardineiro. E uma vez eu fui contratado para replantar, não sei se eu já falei isso aqui, replantar um pé de jabuticaba. O pé de jabuticaba, ele tem uma raiz muito forte, muito grande. E como algumas plantas, você não pode tirar toda a terra. Você tem que transportar ele com uma boa base da terra de onde ele estava plantado. E a pessoa que me chamou então falou assim: eu preciso que você cave um buraco de 1 por 1,5 de profundidade. Na pá. Falei, tá bom. E eu comecei a cavar aquele negócio. Pá, cava. Eu comecei a encontrar, era um terreno que tinha sido aterrado por várias vezes. E eu comecei a cavar e começou a ser muito difícil. Foi difícil. Eu já tinha cavado talvez uns 50 centímetros abaixo, quando começou a verter água. Falei, tá bom, a água não tem problema. Eu já tinha cavado talvez mais uns 20 centímetros, eu comecei a encontrar no que fosse talvez a segunda camada de terra daquele terreno, cacos de vidro de remédio. Era remédio, esses vidrinhos pretos, quebrados. Me cortei algumas vezes para terminar aquele buraco. E quando eu estava pensando na cisterna, nos buracos que nós cavamos, me veio essa imagem do vaguinho cavando o buraco. E no começo, talvez, para tirar a grama, é fácil. Você dá aquela socadinha, né? Faz o quadradinho, tira a grama, é tranquilo. Daqui a pouco você vai mais um pouquinho, não, está tranquilo. Daqui a pouco o serviço começa a não render, daqui a pouco começa a verter água, você não vê mais o tamanho que está, e aí começam a surgir grandes dificuldades. As sujeiras que estão embaixo. E dependendo do tempo que você fica muito cansado. Você fica exausto. Você se desgasta. E dependendo do cansaço, você não consegue sair dali. E ali você fica. E por ficar ali, você não tem alternativa. Você tem que consumir aquela água que nasceu ali, que esgotou ali. Mas aquela água vai acabar.
E aí você começa a consumir daquilo, aquela sujeira. E não resta outra coisa, a não ser ficar preso. E quando eu estava lembrando, pensando nas cisternas furadas, me veio essa imagem dos buracos que nós cavamos por alternativas. Buscando, das formas que nós achamos coerentes, substituir Deus na nossa vida. Substituir Deus na nossa história. Até quando vamos morrer de sede, sendo que Cristo nos oferece a vida eterna? Até quando? Sabe, o povo anda sedento. O povo anda sedento. Mas muitos não querem ouvir aquilo que Deus está falando. Nessa noite o desejo do meu coração é que você seja encorajado a ouvir o que o Senhor está falando. Porque se nós olharmos para dentro do nosso coração, talvez vamos encontrar pequenas cisternas dentro do nosso coração. Sabe aquelas áreas que você diz, não, Deus, aqui eu ainda estou dando conta. Esta aqui e essa, com prazer eu dou nas suas mãos. Agora essa outra aqui, espera aí, eu acabei de verificar, a água ainda está limpinha, eu ainda vou buscar aqui mais um pouquinho. A hora, prometo, Deus, a hora que estiver acabando aqui, eu vou até o Senhor. Sabe, seja honesto com você. Olhe para o seu coração. E veja se na sua vida e na sua história, você não tem cavado cisternas dentro do seu coração, para tentar fazer algo que Deus não está fazendo nessa área na sua vida. Para tentar recompensar os seus prazeres, os seus desejos, os seus sonhos, já que aparentemente não está acontecendo nada. Cuidado, porque você pode se tornar um prisioneiro dessa cisterna que está dentro do seu coração. E eu quero orar com você nessa noite. Esse é o nosso primeiro culto. Uma palavra muito simples. Sem pontos, sem voltas. Mas sabe, a gente, já falei isso há algum tempo atrás, falei isso no final do ano, e quando eu entrei no ministério, há 10 anos e pouco atrás, eu tinha dificuldade de entender o porquê tinha o tempo de recesso. Porque na minha cabeça, diante das coisas que eu via, quando eu estava chegando, era que se o Senhor Jesus voltasse nas férias, muito crente ia ficar. Por causa do tipo de vida que as pessoas acabam adotando quando não estão em comunhão. E eu não estou fazendo aqui um julgamento. Você sabe do que eu estou falando. Então, quando nós voltamos, é o desejo do meu coração que você, caso tenha tido uma apagadinha, que você reacenda. Sabe, que você sinta saudade daquilo que você já viveu com o Senhor. Que você olhe para trás e fale, puxa vida, por que eu não faço mais aquilo? Por que eu não tenho mais esses momentos na presença do Senhor? Por que eu não consigo mais ouvir aquilo que Deus fala? Eu ouvia, agora não ouço mais. Que você sinta saudade disso. Que você sinta saudade. Quando nós nos convertemos, nós temos a tendência de viver aquele primeiro amor. E tudo é novo, tudo é gostoso. Tudo é novidade, então em todos os lugares você quer dizer, você quer viver, você consegue se avaliar com mais facilidade, você consegue se arrepender com clareza das coisas que você fez e das coisas que você faz. Puxa vida, não posso fazer isso. Puxa vida, não podia ter falado isso. Sabe, o tempo vai passando. As psicólogas. O tempo vai passando e eu não consigo entender o porquê que as pessoas deixam isso para trás. Sabe, esse desejo de querer acertar, esse primeiro amor, ele acaba rápido. E facilmente a gente se torna mais um. Ah, também é. Sabe o Vaguinho? Ah, também é crente. Eu não quero ser mais um. Não quero. Não quero ser mais um.
E o desejo do meu coração é que você saia desta noite aqui, também com o desejo de não querer ser mais um. Nós precisamos fazer diferença. Nós precisamos fazer diferença. O primeiro amor precisa brotar de novo. Eu e você precisamos ter saudade de quando nós tínhamos experiências significativas, sobrenaturais com o Senhor. Eu e você precisamos olhar para trás e falar: eu quero reviver isso. Eu quero reviver. Mas para isso, a gente precisa abandonar as cisternas que estão à nossa volta e focar no único que pode trazer a água limpa, a nascente de água pura. Só vem de um lugar, que é o Senhor Jesus. Convido você a ficar de pé.